E aí, bebês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar nosso estudo com figuras espaciais. No vídeo anterior nós vimos volume do paralelepípedo, volume do cubo e o volume do cilindro. Na aula de hoje nós vamos ver vistas ortogonais de figuras espaciais. Observe, por exemplo, esse quadro aqui, que é o Quarto em Aves de Van Gogh. Perceba que a sensação transmitida pelas linhas, ó, as linhas do desenho, é como se a gente estivesse na porta do quarto. Você abriu a porta e está vendo o quarto, como se a gente tivesse essa visão. E a gente tem assim a ilusão do 3D no desenho. Ele não foi feito em 3D, não é uma arte feita em 3D, mas a gente tem essa ilusão, essa sensação, das três dimensões. E essa sensação de profundidade, veja que a gente está vendo comprimento, estamos vendo altura e estamos vendo aqui ó, a profundidade, hein? A profundidade do quarto, A parede nos fundos, a parede lateral, então a gente tem uma sensação de profundidade, Não, e essa sensação é chamada de perspectiva, De perspectiva. Na arte, a partir do século XV, muitos artistas passaram a usar esse recurso da geometria, esse recurso da matemática, como uma maneira de criar essa sensação, essa ilusão de perspectiva em imagens tridimensionais, Não é em 3D, mas passa essa sensação de que existe comprimento, largura e profundidade, certo? É comprimento, largura e profundidade. Ou comprimento, altura e profundidade. Olha observa isso aqui. Na imagem ao lado, podemos observar como a ilusão de profundidade é criada. Tem-se linhas que convergem ao nível dos olhos a um ponto de fuga no horizonte. Traçando aqui várias linhas. Essa linha que liga esse ponto com esse ponto. Essa que liga esses dois. Essa que passa pelos quadros. Essa que passa, digamos assim, paralelo à profundidade, a essa dimensão da cama. Essa aqui seguindo a linha do piso, Essa que liga esse ponto e esse ponto, Todos se encontrando nesse ponto aqui, que todos convergindo para esse ponto aqui, que é chamado ponto de fuga. Então, a perspectiva é a representação dos objetos como são vistos tridimensionalmente. A gente se abriu a porta do quarto, você está vendo essa visão, tendo essa visão e desenhando. Então, observe a cama no quadro, Aqui, como referência, Certo? Então, dependendo da maneira que se está posicionado nesse ambiente, tem-se uma visão diferente do mesmo objeto. Vamos dizer que eu me posicione aqui, eu vou ver uma coisa. Se eu me posicionar, digamos assim, preso ao teto, eu vou ver outra coisa. Por exemplo, tomando como base a cama, Se eu me posicionar aqui, em frente ao pé da cama, vamos dizer que a imagem seja algo parecido com isso aqui, com essa representação. Se eu me posiciono, vamos dizer, em cima, no teto, eu vou ver isso aqui, A parte onde ficam os travesseiros e a parte aqui onde fica, o lençol da cama. Agora, se eu me posiciono na lateral esquerda do quarto, a vista da cama seria algo como está representado no quadro, que é o que a gente chama vista em perspectiva. A cama é a mesma, mas a vista muda, A visão que você tem muda. Por exemplo, aqui nós temos uma visão bidimensional, Que você só vê tipo comprimento e altura. Aqui também você vê comprimento e largura, então bidimensional, você vê duas dimensões, em que não há ideia de perspectiva. Aí, na ideia de perspectiva você vê três dimensões, tipo comprimento, altura e profundidade, ou comprimento, largura e altura, certo? Então, ao desenhar algo em perspectiva, o ponto de fuga será o encontro das linhas que são paralelas na imagem real, olha só. Ponto de fuga.
Então, na matemática, tipo, ela auxilia na construção de figuras espaciais. E, por exemplo, na engenharia é muito utilizado para fazer o projeto e o esboço de peças, por exemplo, de casas, construções e por aí vai. Observem agora esse passo a passo aqui para construir uma figura espacial. Quando eu digo figura espacial, que tem as 3 dimensões, comprimento, altura e largura, né? Ou comprimento, largura e profundidade. Então, por exemplo, nós temos aqui uma figura plana, o retângulo. Vamos traçar aqui o segmento EF, o ponto de fuga, veja que é um ponto que está no meio. No meio de EF, está aqui o ponto de fuga demarcado. A partir do ponto de fuga, a gente vai traçar um segmento passando pelos todos os vértices da figura plana. Como é um retângulo, tem 4 vértices, então a gente vai passar 4 segmentos. Dessa maneira, ó, traça-se um segmento saindo daqui para cá. Que passe daqui para cá, passe aqui. Um que passe por aqui. Um que passe por aqui. Se houvesse mais vértices, você ia traçar mais. Em todos os vértices aqui. Ficar dessa forma. Próximo passo. Com uma régua, você vai ligar de forma paralela esses segmentos. Por exemplo, se eu pegar aqui, ligando A e D, aí eu vou fazer aqui um ponto aqui A', um ponto D' e ligar os dois. Aqui também, ó, vamos lá fazer. Um ponto aqui, por exemplo, A', paralelo aqui, D', vou ligar os dois. Paralelo também aqui, fazer C'. Da mesma maneira, lá do outro lado, aqui, ó, fazer B'. E fazer um retângulo aqui, um outro retângulo aqui. Deixa eu mostrar ele mais bem feitinho, de forma reta. Aqui, ó. Caso ele usou as letras I, J, K, H, mas podia ser as letras que vocês quisessem. Então, os vértices, ó, A e H, o B com I, o D e o K, e o C e o J, né, são os vértices correspondentes. Então, se você fechar o sólido aqui, a figura espacial, ó, né, ligando, né, se você fizer a ligação dos segmentos, você tem um sólido formado pela construção de perspectiva, olha só. Perceba que agora nós temos aqui noção de comprimento, altura e profundidade. Sobre perspectivas, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Para desenhar uma figura espacial, são necessários uma linha de horizonte e um plano de fuga. Não, falso. A gente precisa de um ponto de fuga, não um plano de fuga. Né? Aqui diz as representações em perspectiva aparecem na arte desde sempre. Não, não é desde sempre. Né? Com a evolução da arte, junto com a evolução da matemática, né? Depois do século XV é que começou o uso da perspectiva, mas não é desde sempre. O ponto de fuga é o ponto de convergência das linhas na construção e perspectiva. Sim, verdadeiro. E a linha do horizonte pode estar acima ou embaixo do desenho. Sim. Você pode, se você quiser, aqui naquele exemplo anterior, se você quiser colocar o ponto de fuga aqui embaixo, você pode construir, né? Fazer uma construção em perspectiva. Né? A perspectiva vai ser outra, mas não deixa de ser em perspectiva. Então, você precisa sempre de uma linha na horizontal, ou colocada aqui ou aqui embaixo, e um ponto de fuga. Então, a linha do horizonte, posicionada aqui ou posicionada aqui embaixo, né? Pode estar acima ou pode estar abaixo do desenho. Então, verdadeiro aqui. Das imagens a seguir, em qual delas é possível verificar a construção por meio de perspectiva? Então, observando as imagens, nós vemos que o uso da perspectiva aqui se destaca na letra A, ó,
nós tínhamos uma noção aqui da altura dos prédios, e na B aqui nós tínhamos uma noção aqui de profundidade, né? Além de comprimento e altura, a gente vê aqui profundidade. Entretanto, essa não está nítida a perspectiva, nem na letra D. E por hoje é só, pessoal. Apesar dos barulhos externos, concluímos mais uma aula. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.